capítulo 3, versículo 7. Do 7 ao 11 nós vamos ler. Se você pudesse colocar em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Vai aparecer aqui no telão, na revista atualizada, que é a que nós usamos aqui. E diz assim: mandou dizer Josafá ao rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és. O meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou o Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, Senhor, o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Amém. Você pode se assentar. Eu creio que você já deve conhecer esta passagem, mas eu quero trazer aqui um pano de fundo para que você possa compreender. Estes reis estavam entrando em uma batalha. O rei de Moabe havia se rebelado contra Jorão, filho de Acabe, quando Acabe havia morrido, porque este pagava muitos tributos ao rei de Israel. E naquele tempo se resolvia as coisas na base da espada, na base da guerra. Então, o Jorão chama a Josafá, rei de Judá, para que se juntasse a ele, ao rei de Edom, e que fossem até Moabe para acertar as contas, para que aquele rei voltasse a pagar os tributos. E eles caminharam durante 7 dias deserto adentro, imagine. E no 7º dia, estavam sempre no primeiro dia: amanhã a gente encontra água. No segundo dia, amanhã a gente encontra água. No terceiro dia, amanhã a gente encontra água. E já era o 7º dia, os soldados estavam sedentos, os animais estavam sedentos, o gado estava sedento, e não havia água. Até que Josafá pede que um profeta fosse levado ali para que eles consultassem ao Senhor. E essa consulta ao Senhor, veio uma instrução: olha, vocês precisam fazer muitas covas aqui neste vale. Vocês não verão vento, não verão chuva, não sentirão vento, não verão as nuvens. Quando vocês estiverem cavando, a água não vai brotar como de um poço. Vocês simplesmente vão cavar e não vão ver nada além de deserto. Vocês vão cavar e não vão ver nada além de areia. Imagine um exército fragilizado, 7 dias caminhando pelo deserto. Todo mundo já desvanecido em suas forças. E agora tem que cavar, e a palavra do Senhor: olha, vocês vão cavar e não vão achar água. Vocês só vão cavar. Mas eles, obedecendo à voz do Senhor, fizeram aqueles poços, muitos e muitos poços. E a Bíblia diz que pela manhã, quando estava raiando o dia, pelo caminho do deserto, vinham fluindo águas puras, cristalinas, água potável, e foi enchendo, e o vale todo ficou repleto de água. Eles puderam beber água, os animais puderam beber água, o gado pôde beber água, e todos se fartaram segundo a palavra do Senhor. E quando eu olho essa história, a gente precisa tirar algumas lições preciosas. Ontem ainda estava falando, em uma das nossas igrejas que foi ministrar a palavra do Senhor, que a Bíblia é um grande compêndio, é um grande manual de instrução para a nossa vida. A Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro poético,
A Bíblia não é um livro que sobreviveu a muitas perseguições. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus no sentido de instruções para a nossa vida. E quando nós seguimos estas instruções, nós somos abençoados. É um livro de histórias também no sentido de vitórias e derrotas. Você começa a ler a Bíblia e você vê, esse personagem foi por este caminho e o final não foi bom. Mas esse personagem foi pelo caminho certo e o final foi extraordinário. Então serve de exemplo também para a nossa vida. E essa história aqui nos traz algumas lições. Eu quero compartilhar rapidamente 3 lições que a gente pode aprender aqui com esta história que nós lemos aqui, apenas um trecho dela. A primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre crenças limitantes. O rei Jorão, todo entusiasmado, empolgado, ele diz assim: aquele reino não vai parar de pagar os tributos para mim. Não vou deixar, eu vou chamar o meu irmão Josafá, irmão no sentido de mesma nação, e nós vamos atrás. Ele está pensando que ele é quem? Nós vamos acertar essa situação. Então, em um impulso, em um momento de coragem, de ousadia, ele vai para tentar recobrar o acordo que havia sido quebrado, a aliança que havia sido quebrada. E quando ele está caminhando, como nós vimos, após 7 dias, acaba a água. Existe uma escassez de água. E qual é a primeira palavra de Jorão? O Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos de Moabe. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que é lógico, o exemplo do pai não era bom, o exemplo da mãe não era bom. Acabe deixou de seguir ao Senhor, deixou de obedecer ao Senhor, deixou de dar crédito à voz do Senhor, fazia o que ele queria fazer, fazia o que a mulher mandava fazer. E agora Jorão está no meio do deserto, ele está dizendo: o Senhor me trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar como presas fáceis ao inimigo, ao adversário. Quando nós olhamos para isso, nós podemos aplicar na nossa vida, nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos certeza de que Deus nos tirou do império das trevas, que Deus lavou as nossas vestes espirituais que estavam manchadas pelo nosso pecado, que a morte de Jesus Cristo nos purificou de todo o nosso pecado, que a ressurreição de Jesus Cristo imputou em nós a justiça de Cristo, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, que nós temos a certeza da salvação. Muitas vezes nós estamos baseados, pautados nessa certeza, mas por vezes nós temos crenças que limitam o nosso agir, que limitam a nossa vida, que limitam o nosso avanço, assim como Jorão estava com esta crença limitante, dizendo: Deus nos trouxe aqui para nos fazer presas fáceis do nosso inimigo. Por vezes nós também temos esta limitação na nossa crença, na nossa fé, na nossa confiança em Deus, e a gente pensa: agora Deus me abandonou. Agora eu cheguei no meu limite. Tudo que eu poderia fazer, tudo que eu poderia conquistar, eu acho que eu cheguei no meu teto. Eu acho que eu cheguei no meu máximo da minha inteligência, da minha força, da minha condição, das minhas conquistas. E o pior de tudo, muitas vezes as pessoas pensam, crentes, cristãos, pensam que Deus te chamou do império das trevas para te abandonar à própria sorte.
Que Deus te chamou e começou a caminhar com você, dizendo: meu filho, minha filha, eu te chamei, eu te separei, eu limpei a sua vida, eu te purifiquei dos pecados, o meu filho morreu por você na cruz do Calvário. De repente Deus fala: agora toca a vida sozinho. Agora vai pelos teus próprios caminhos. Agora vai pela tua própria sabedoria. Agora tome as tuas próprias decisões. Agora siga do jeito que você acha que deve seguir. E a pessoa então se acha nessa condição. É aí que muitas pessoas param na sua caminhada espiritual. É aí que muitas pessoas param na sua vida espiritual. É aí que a fé de muitas pessoas começa a perder o vigor, começa a perder o brilho, começa a perder a força. Porque ao invés de estarem baseados em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, estão olhando para as suas próprias condições, e as próprias condições estão gerando crenças limitantes. O rei Jorão conhecia muito bem, todo judeu conhece muito bem a sua história. E quando nós olhamos lá no Novo Testamento, quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa, todos os grandes pregadores de Atos dos Apóstolos, eles sempre iam até Abraão. E a partir de Abraão, eles traziam a genealogia para provar que Jesus era a descendência de Davi. Que Jesus era o cumprimento da promessa. Então, todo judeu sabe muito bem a sua origem, sabe de onde que veio. Conhece muito bem as leis e conhece muito bem os profetas. E estes reis aqui não eram diferentes. O rei Jorão sabia que eles estavam numa terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido a Abraão, prometido a Isaac, prometido a Jacó. E quando José estava no Egito, José tinha plena convicção que o povo não ficaria ali. E ele diz assim: quando vocês saírem daqui, não deixem nem os meus ossos nesse lugar, que vocês levem os meus ossos até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Agora o rei Jorão, conhecendo toda essa história, ele não está olhando a Deus. Ele não está olhando as promessas de Deus, ele não está agarrado às promessas de Deus, que estava dizendo: ninguém vai desterrar vocês daqui. Ninguém vai poder suportar vocês. Ninguém vai conseguir vencer este povo. Este povo é meu, está debaixo da minha proteção, e ninguém toca no meu povo. Durante toda a trajetória do Êxodo a gente vê isto. No tempo da conquista e no tempo dos reis, como nós estamos vendo aqui, todos eles sabiam que eles contavam com a proteção de Deus. No entanto, muitas pessoas preferem deixar de acreditar nas promessas de Deus, deixar de acreditar na palavra de Deus e seguem pelo caminho das crenças limitantes. Segunda coisa importante, segunda lição importante que nós devemos aprender: a diferença entre fatos e verdades. Fatos e verdades. O fato é apenas uma parte da verdade. O fato é apenas uma parte da história. A verdade absoluta precisa ser compreendida. Vamos para o texto. Era fato que eles estavam no deserto. Era um fato que eles estavam há 7 dias sem água. Era um fato que a situação era terrível. Era fato que humanamente não tinha saída para aquele povo, para aqueles reis e para aqueles exércitos. Este é um fato. O fato está apenas restrito ao presente. Fato é apenas aquilo que os nossos olhos naturais podem ver.
Os reis estavam olhando. Estamos no meio do deserto? Sim, estamos. Ninguém está negando isso. Estamos há 7 dias sem água. Um fato, ninguém está negando. Estamos desidratados, fracos. Estamos prestes a morrer, a ser entregues ao nosso inimigo. Fato. Mas nós não podemos nos prender aos fatos. Nós devemos estar ligados à verdade. O fato é que a situação era crítica, mas a verdade é que eles contavam com Deus. Então, quando nós olhamos fatos, aquilo que os olhos estão vendo, verdade é a realidade completa, é o que Deus irá fazer. É por isso que a gente canta aqui: não ando pelo que vejo, não ando por aquilo que sinto, mas caminho de fé em fé. Porque nós não nos prendemos aos fatos, nós não nos prendemos às circunstâncias temporais, nós estamos agarrados na promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Volto a frisar e reforçar aquilo que falei há pouco: Deus não iria te tirar da onde te tirou. Deus não iria te tirar da situação que Ele te encontrou. Deus não ia fazer a obra maravilhosa que Ele fez na sua vida para deixar você preso a um fato, para deixar você gerando crenças limitantes, porque os olhos estão vendo apenas o problema e a dificuldade. Nós não negamos que os crentes passam por tempestades. Nós não negamos que passamos por noites escuras. Não negamos que passamos por adversidades. O próprio Senhor Jesus disse isto: no mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições, problemas, dificuldades, desentendimentos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então o cristão não se prende aos fatos, se prende à verdade. E a verdade é o todo, não apenas uma parte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual que era a verdade completa? Josafá falou: escuta, a situação é essa aí mesmo. A situação está crítica, a coisa está feia. Mas não tem um profeta aí não para a gente consultar ao Senhor? Enquanto Jorão tinha a sua visão limitada, enquanto Jorão tinha crenças limitadas, enquanto Jorão estava olhando e vendo, enxergando a situação, o fato da derrota, Josafá tinha um olhar um pouco mais adiante. Josafá falou assim: a gente vai tentar resolver do nosso jeito isso aqui? A gente vai tentar resolver a nossa moda essa situação? A gente vai tentar resolver na nossa própria força, na nossa própria condição? Não. Não tem um profeta aí? Tem. Quem? Eliseu. Deitava água na mão de Elias. Quem que estava lá? Então eles consultam ao Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer de sede. Vocês não serão entregues ao inimigo. Vocês não serão como presas fáceis ao adversário. Vocês vão cavar poços, covas e covas, porque o sobrenatural irá se manifestar. Então, se nós andarmos apenas olhando, presos aos fatos, nós andaremos em crise de pânico, em crise de ansiedade, nós andaremos em desespero, dizendo: agora não tem mais jeito, agora é o fim, agora acabou, agora você vai ser um Jorão da vida. Cada tempestade, cada vento, cada noite escura que chegar na sua vida, você já entra em pânico dizendo: é meu fim, acabou, não tem mais jeito. Oh, pobre de mim, Deus não me ama, Deus me abandonou. Oh, coitadinho que sou.
Não, Josafá está dizendo, vamos chamar o profeta e vamos consultar ao Senhor. Deus tem uma resposta favorável. Você já viu ou ouviu alguma história de Deus perdendo uma batalha? Você conhece alguma derrota de Deus? Você conhece alguma palavra de Deus que não foi cumprida? Você conhece alguém que temia verdadeiramente a Deus que foi derrotado? A palavra do Senhor, a instrução do Senhor para a nossa vida. Então, quando chegar o dia mau, quando chegar a dificuldade, quando chegar a tempestade, quando chegar a adversidade, não se prenda aos fatos. Lembre-se que a verdade é muito maior do que o fato que está diante dos seus olhos. Aleluia. Terceira lição que nós podemos aprender: ouvir a voz do Senhor e obedecer às instruções do Senhor. Nós vivemos uma geração que canta, que chora, que derrama lágrimas, que pula, que salta e diz, eu amo ao Senhor, o Senhor, eu amo, eu conheço o Senhor, mas não gosta de ouvir a voz do Senhor. E quando ouve a voz do Senhor trazendo as instruções, não obedecem à instrução do Senhor. Sabe por quê? As instruções do Senhor sempre são esquisitas na nossa vida. As instruções de Deus sempre são estranhas aos nossos ouvidos. A instrução de Deus sempre parece uma loucura. Por que Deus faz assim? Para que a gente não seja tentado a trazer a glória para nós mesmos, dizendo, eu até orei, mas o remédio fez efeito. Eu estava buscando um milagre do Senhor, mas nem preciso mais, porque o tratamento está indo bem. O fulano me receitou um remédio que é tiro e queda. Deus sempre traz umas instruções esquisitas. Deus sempre traz umas instruções estranhas. Fala para a rocha e a rocha vai brotar água. Tinha água amarga em Mara. Joga uma árvore aqui dentro. Não, nós não queremos uma árvore dentro da água. Nós queremos água para beber. Outra vez também, com Eliseu, a água amarga não dava para beber. Eliseu falou, traz aqui um prato de sal aqui, vamos jogar sal. Não, vai ficar pior a água ainda. Não, joga o sal aqui. E a água ficou boa. O próprio Jesus cuspindo no chão e fazendo lodo e passando. Hoje, se Jesus vivesse em 2024, quando Jesus cuspisse no chão, fizesse lodo e passasse no olho do cego, ia estar todo mundo filmando, ia para as redes sociais, o Ministério Público ia para cima de Jesus, ele ia ser preso por preconceito. Onde já se viu esse homem dizendo que é filho de Deus, colocando cuspo no olho do cego, coitado do cego. As instruções de Deus sempre parecem esquisitas aos nossos ouvidos, são estranhas ao nosso entendimento. Pense comigo, o povo está 7 dias no deserto, caminhando, morrendo de sede, e Deus manda eles trabalhar, cavucando, cavando, fazendo buraco no meio do deserto. Deus quer terminar de matar aqui. Eu acho que Deus está mandando a gente fazer a própria cova para a gente, cair dentro e ficar sepultado aqui. Sabe por que você não vive muitos milagres na sua vida? Sabe por que você deixa de viver muito mover sobrenatural na sua vida? Porque quando a instrução do Senhor soa estranho no seu ouvido, você fala, não, isso aqui não é Deus, não. O meu Deus não faz desse jeito. O meu Deus não age desse jeito. O meu Deus é tudo certinho, dentro da linha, dentro da regra. Não, meu Deus não. Imagine hoje, eu e você morrendo de sede. 7 dias sem uma gota de água. 40, 50 graus na cabeça durante o dia. E a gente se reúne num culto como este aqui bonito e começa a adorar e a louvar o Senhor, dizendo, Deus,
traz uma solução. Nós estamos morrendo de sede, nós precisamos de uma solução. Deus fala assim, terminando o culto, cada um vai para a sua casa, pegue picaretas, a paz, e comecem a fazer muitos buracos. Deus está de brincadeira com a gente. A instrução do Senhor soou bem estranha. Fazer buraco. Não ia ventar, não ia aparecer nuvem, não ia chover, não ia brotar água do solo. Para que fazer buraco então? Por isso que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer a voz de Deus. Mesmo que a gente não esteja entendendo, mesmo que esteja soando esquisito, por isso que a gente precisa de ter comunhão com Deus, muito mais do que comunhão com Deus, intimidade com Deus, para que quando você ouvir uma instrução, você fale assim, essa é a voz de Deus, esta é a voz de Deus. Estava conversando com a Denise dentro do carro, ontem, né? E falando sobre isso. Estava ouvindo lá do Bela Vista. Falando sobre ouvir a voz de Deus, sobre obedecer a voz de Deus. Daí a gente passou ali na casa da mãe. E a GL entrou lá na casa. E a gente estava conversando, na hora que eu fechei a porta para ir embora, ela ficou, vou ficar aqui na avó um pouco. Então tá bom. Daí eu escutei ela contando para a mãe lá, né? Jesus falou que era para eu vir aqui e ficar aqui. Eu ouvi Jesus falando comigo. Jesus estava falando assim que eu tinha que vir aqui e ficar aqui um tempo. Por isso que eu não fui embora com meu pai, que Jesus mandou eu ficar aqui, né? Então o que acontece? Nós precisamos ter comunhão e intimidade para conhecer a voz de Deus. E todos nós passamos por um aprendizado para conhecer a voz de Deus. Lembra de Samuel? Samuel, Samuel. Ele ia até Eli e dizia, pois não, meu senhor, não te chamei, volta a dormir. E o pequenininho Samuel voltava, deitava na sua cama, de repente Deus falava, Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli e não conhecia a voz de Deus. E ele foi treinado até que quando Deus falou, Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu gosto muito de José diante de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó diz assim, olha, eu fiquei sabendo que você interpreta os sonhos. Ele disse assim, isto não está em mim, mas Deus, o meu Deus, dará resposta favorável ao rei. Ele tinha certeza que quando Deus falasse com ele, ele imediatamente reconheceria, esta é a voz do meu Deus, eu posso falar sem medo algum de errar aquilo que Deus mandar eu falar. Assim foi com Daniel e os seus companheiros na Babilônia, que o rei mandou matar todos os sábios. Ele falou, não, dá um tempo para a gente aí. Dá um tempo, nós vamos orar e jejuar, e Deus vai nos revelar o que precisa ser revelado. Daniel tinha plena certeza que ouviria a voz do Senhor e traria a resposta favorável ao rei da Babilônia. Por isso nós precisamos buscar todos os dias, muito mais do que ouvir, conhecer a voz de Deus. E qual o benefício disso? Quando nós aprendemos qual é a voz de Deus, quando nós aprendemos a obedecer a voz de Deus, nós vivemos sempre no sobrenatural. Você vê um aqui sofrendo aqui, outro se arrebentando ali, outro voltando atrás, outro tendo perdas e prejuízos, e você está caminhando no sobrenatural. Porque você é melhor? Não, porque você tem Deus, porque você ouve a Deus, porque você obedece a Deus, porque você não está preso a fatos, a crenças limitantes, mas você está preso, agarrado, abraçado à promessa que Deus fez para a sua vida. Eu tenho certeza, desde o dia que você conheceu Jesus, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, promessas maravilhosas foram liberadas sobre a sua vida. Promessas para o seu físico, promessas para a sua alma, promessas para o seu espírito,
Promessas para a sua casa, promessas para o seu casamento, promessas para a sua família, promessas para a sua vida profissional, promessas para as suas finanças, e nós poderíamos ir descrevendo bênçãos e mais bênçãos, como tinha um hino bem antigo: quantas bênçãos são recebidas das divinas mãos. Deus tem o sobrenatural para a sua vida. Deus quer que você vá além da onde você já chegou. Deus quer te usar além daquilo que você pensa que pode ser usado. Deus quer te fazer maior do que você pensa que pode ser. Deus quer te levar além, aonde você pensa que jamais poderá chegar. É o que Deus tem preparado para você. Ele diz assim: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são melhores do que os seus pensamentos. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, para dar a vocês o fim que vocês querem. Tiago diz assim: vocês não têm nada porque vocês não pedem nada, ou vocês não têm porque pedem mal. A vida do cristão é uma vida de pedir ao Senhor, é uma vida de estar aos pés de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso. Foi o grande ensinamento de Josafá nesta noite para nós. Está tudo bem, consulte ao Senhor. A coisa deu errado, consulte ao Senhor. A coisa ficou feia, consulte ao Senhor. A situação está crítica, consulte ao Senhor. Ele sempre tem saída para a sua vida. Ele sempre tem solução para o seu problema. Ele sabe como acalmar o mar, fazer o vento parar de soprar e trazer bonança na sua história. E nós estamos numa noite de milagres. Nós estamos numa noite de sobrenatural. E é isso que nós temos buscado para a nossa vida. E é isso que nós cremos para este lugar. É isso que nós cremos para cada um que está aqui nesta noite. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem um sobrenatural. Deus quer te levar além. Coisas que ainda não chegaram ao seu coração, coisas que ainda não subiram à sua mente, é o que o Senhor tem preparado para você. Vamos ficar em pé neste momento.